Psamético. Primeiro viveu no século VII a.C. e emergiu quando o Egito parecia destinado ao desaparecimento político. Após invasões e domínio assírio, o país estava fragmentado, sem força militar e sem confiança na própria identidade. Tradições antigas estavam enfraquecidas, e muitos acreditavam que o tempo dos faraós havia terminado. Psamético apareceu não como herdeiro de glória, mas como líder que precisaria reconstruir um país exausto. O que realizou depois seria chamado de Renascimento Saíta, último brilho autônomo do Egito antes que novas potências moldassem seu destino. Filho de Necau I, governante de Sais, cresceu em região estratégica marcada por pressões assírias e núbias. Observou desde cedo como estrangeiros determinavam rumos do Egito e aprendeu que poder depende de leitura precisa do cenário, da disciplina e da paciência para agir na hora certa. Quando ganhou relevância política, a Síria ainda controlava o país por meio de governadores e tropas espalhadas. Psamético não confrontou esse domínio de imediato. Escolheu estratégia lenta, discreta e profundamente calculada, movendo-se como quem reconstrói base antes de erguer estrutura. Ele consolidou alianças internas, neutralizou rivais e modernizou força militar egípcia. Sabia que o país não podia enfrentar a Síria com um exército tradicional, fragmentado e sem disciplina. Por isso contratou mercenários gregos, fenícios e carianos. Essa força híbrida trouxe velocidade de mobilização e táticas incomuns ao Egito. Psamético também cultivou imagem de governante estável, atraindo apoio de cidades que desejavam ordem após décadas de instabilidade. Enquanto isso, a Síria começava a enfraquecer após morte de Esarhaddon. Conflitos internos, rebeliões e disputas reduziram capacidade imperial de vigiar territórios distantes. Psamético observou o declínio com precisão. Quando percebeu que o império estava ocupado com Babilônia e Levante, agiu. Expulsou administradores assírios, assumiu cidades estratégicas e avançou sem provocar guerra aberta. Sua ascensão foi silenciosa, firme e quase inevitável. A restauração da autonomia egípcia teve impacto imediato. Após séculos de submissão, identidade nacional parecia renascer. Psamético sabia que vitória política não bastava. Era preciso reconstruir confiança. Restaurou templos, reativou cultos antigos e devolveu autoridade aos sacerdotes. Cada gesto recolocava Egito em diálogo com memória ancestral. A população começava a sentir que o país voltava a respirar como civilização, não como província governada de longe. Psamético também reabriu o comércio mediterrâneo, fortalecendo portos e incentivando a circulação de estrangeiros que traziam recursos e tecnologia. A economia voltou a pulsar, financiando obras e reforçando a legitimidade do faraó. Ele compreendia que renascimento não depende apenas de armas, depende de prosperidade, de ritmo social e de narrativa de continuidade. Egito, enfim, voltava a ter pulso. E esse pulso anunciava que o país ainda tinha futuro. Com a independência restabelecida, Psamético I sabia que vitória militar era apenas primeiro capítulo. Egito precisava recuperar disciplina administrativa perdida durante séculos de invasões. Para isso, reorganizou a estrutura interna com rigor quase cirúrgico. Reestabeleceu comunicação entre governo central e províncias, redefiniu atribuições dos nomarcas e reforçou presença real nas cidades estratégicas do Delta. Essa rede administrativa devolveu estabilidade e permitiu que o país funcionasse de maneira integrada, reduzindo riscos de fragmentação política. Psamético compreendia que renascer não significava apenas assumir trono, significava reconstruir a alma de um povo. Investiu em restaurar templos que haviam sido negligenciados e devolveu aos sacerdotes funções cerimoniais essenciais. Reacendeu cultos que ligavam o Egito à própria memória, especialmente rituais que simbolizavam continuidade da ordem cósmica. Essas ações reconstruíam confiança coletiva e fortaleciam a imagem do faraó como guardião da harmonia entre mundo humano e mundo divino. A população, após décadas de incerteza, começava a sentir que o país recuperava eixo espiritual. No campo militar, Psamético manteve estratégia que havia garantido a ascensão inicial. Não dependia apenas de força nativa. Integrava mercenários gregos, fenícios e carianos, criando exército flexível
que operava em diferentes regiões com eficiência inédita. Essa combinação de tradições militares tornava Egito mais capaz de responder a ameaças externas, sem comprometer estabilidade interna. Muitos contemporâneos estranharam presença estrangeira nas tropas, mas Psamético percebia que nova era exigia novas estruturas. Adaptar-se era questão de sobrevivência. A dimensão econômica de seu governo foi igualmente decisiva. Psamético reativou canais de irrigação no delta ocidental, recuperou áreas agrícolas abandonadas e reorganizou o sistema de tributos para estimular produção local. Também fortaleceu portos, atraindo comerciantes vindos do Mediterrâneo Oriental. Relações com cidades gregas intensificaram circulação de bens e ideias. Essa abertura econômica produziu crescimento que sustentava a estabilidade política. Prosperidade se tornava argumento silencioso a favor do novo governo. Egito não estava apenas independente, estava ativo. Diplomaticamente, Psamético adotou postura calculada. A Síria ainda era potência, embora enfraquecida, e Egito não podia arriscar confronto que comprometesse reconstrução interna. Por isso manteve neutralidade estratégica, evitando alianças que pudessem provocar reação imperial. À medida que a Síria se via sobrecarregada por guerras na Babilônia e tensões no Levante, Psamético expandiu influência de forma discreta. Garantiu controle sobre o delta, fortaleceu fronteiras e ampliou estabilidade na região de Mênfis. Era avanço sem alarde, guiado por percepção aguda do momento histórico. Com o tempo, Egito experimentou algo que não vivia havia gerações: confiança. Artes voltaram a florescer. Escolas de escribas recuperaram vigor e textos religiosos ganharam nova vitalidade. O período saíta, inaugurado por Psamético, tornou-se o último renascimento cultural antes que forças estrangeiras voltassem a ameaçar a autonomia egípcia. Apesar de não reconstruir império expansionista como faraós do passado, Psamético deu ao Egito chance de reencontrar identidade, reorganizar estrutura interna e recuperar dignidade política. Seu reinado também criou condições para avanços tecnológicos e administrativos, que sustentariam o país nas décadas seguintes. Seu filho, Necau II, herdou território estabilizado e utilizou essa base sólida para expandir influência egípcia, fortalecer forças navais e promover projetos que ampliaram presença do Egito no Mediterrâneo. Nada disso seria possível sem trabalho paciente do pai, que compreendeu que reconstrução exige mais que força. Exige visão. O legado de Psamético primeiro ultrapassa alcance militar. Ele mostrou que nações podem renascer, mesmo quando parecem condenadas à ruína. Mostrou que estratégia precisa, diplomacia calculada e restauração simbólica são tão poderosas quanto armas. Seu governo representou o retorno da autonomia, mas também retorno da confiança. E essa confiança sustentou o último período de grandeza antes chegada de novos conquistadores, que definiriam capítulos finais da história egípcia. Quando morreu, deixou o país coeso, próspero e culturalmente revitalizado. Não reconstruiu o Império Glorioso, mas reconstruiu fundamentos que permitiram ao Egito lembrar quem era. Psamético primeiro devolveu ao país a possibilidade de existir como nação consciente de sua história, que em tempos marcados por instabilidade, reconstruir consciência pode ser maior vitória que qualquer conquista territorial. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal.